Um milionário olhou para o velho garçom de jaleco branco e decidiu que ia ser engraçado. Pediu o cardápio em japonês, sotaque ridículo na frente dos clientes importantes que queria impressionar. Esperava o velho gaguejar. O que recebeu foi uma resposta em japonês tão perfeito que o silêncio na mesa durou 4 segundos. 4 segundos que custaram tudo. Dias depois, esse milionário começou a perder a empresa que levou 15 anos para construir. E essa história começa exatamente naquele jantar. Evaristo tinha 71 anos, cabelos brancos e mãos calejadas que já tinham feito de tudo nessa vida. Colhido algodão no sertão da Paraíba aos 12 anos. Carregado caixas em obra aos 17, quando chegou à cidade grande com uma muda de roupa e nenhuma promessa. Lavado banheiro, servido balcão, aprendido a dobrar guardanapo de linho no primeiro emprego de verdade, os banheiros do Belvedere que seu Arnaldo havia confiado a ele 38 anos atrás, porque era o único candidato que havia chegado na hora certa e perguntado se precisava de algo mais. 6 meses depois, estava servindo as mesas do salão principal. Não por favor, por competência. Com o tempo, os clientes mais antigos passaram a pedir especificamente por ele. Evaristo lembrava que o Dr. Ferreira preferia o espumante antes da entrada, que Dona Cleonice não gostava de pimenta, que o casal da mesa 6 comemorava aniversário todo dia 23 de março. Ele anotava tudo num caderninho que guardava no bolso do jaleco, não porque esquecia, mas porque respeitava cada detalhe o suficiente para registrar. O japonês foi por acidente. Anos atrás, um cliente que vinha toda semana e quase nunca falava, deixou um livro velho sobre a mesa ao sair. Evaristo tentou correr para devolver, mas o homem havia sumido. Capa desgastada, letras que ele não reconhecia, cheiro de papel antigo. Guardou. Semanas depois descobriu que era um romance japonês clássico. Começou a estudar por conta própria. Dicionários de segunda mão, fitas cassete, um curso por correspondência que pagou em 6 parcelas. Levou anos. Aprendeu, não porque precisava, porque queria terminar aquele livro. Naquela terça-feira de outubro, o jantar começou como sempre. Seu Arnaldo havia chegado mais lento do que de costume. 80 anos, passos curtos, uma tosse que o inverno havia deixado e o calor não levou embora. Os dois tomaram café em silêncio no escritório, como faziam há décadas. Depois Evaristo ajustou o jaleco e foi abrir o salão. O problema do dia apareceu antes do meio-dia. Um cliente antigo e difícil que reclamou do horário, do ar-condicionado e do tempo de espera do prato, tudo antes de abrir o cardápio. Evaristo ouviu sem interromper, ofereceu solução para cada ponto e garantiu o prato em 25 minutos. O homem piscou, esperava discussão e abriu o cardápio sem mais palavras. Era assim que Evaristo resolvia as coisas, sem drama, sem ruído. O jantar começou às 19 horas. Às 20:12, a porta do Belvedere abriu de novo. Evaristo estava de costas, organizando a bandeja, mas ouviu o som diferente, não o passo tranquilo de quem chega para jantar. Era um passo que queria ser ouvido. Virou devagar. Um homem de terno escuro entrou pelo salão como se fosse o dono do lugar, 2 passos à frente dos outros 2 que o acompanhavam. Olhou para as mesas, para o teto, para os detalhes do ambiente com o olhar de quem avalia uma propriedade que pensa em comprar. Evaristo pegou o bloco de anotações e foi em direção à mesa. Em 38 anos de salão, havia aprendido a reconhecer certos tipos antes de qualquer apresentação. E aquele tipo ele conhecia bem. Na mesa, 2 dos 3 homens trocaram um olhar rápido quando Evaristo se aproximou. O terceiro, o do terno escuro, olhou para o garçom de cima a baixo com um sorriso que não era de boas-vindas. Era de outro tipo. O tipo que antecede uma humilhação. Leonardo Avelar tinha o tipo de presença que enchia um ambiente antes de ele abrir a boca. 44 anos, ombros largos,
cabelo bem cortado, terno escuro que custava mais do que um mês de salário de qualquer funcionário do Belvedere. Ele escolhia os lugares com cuidado, sempre os mais sofisticados, sempre os que tinham nome. Não porque apreciava a comida, porque gostava de ser visto em certos cenários. Os dois homens que o acompanhavam eram diferentes. Hiroshi Tanaka tinha uns 60 anos, rosto tranquilo, postura contida. O tipo de pessoa que observa mais do que fala. Ao lado dele, o assistente mais jovem era discreto, carregava uma pasta fina e mal levantou os olhos quando entraram. Evaristo os conduziu à mesa reservada, a melhor do salão. Entregou os cardápios com cuidado, perguntou se queriam água com ou sem gás, e foi buscar. Leonardo mal esperou ele sair. "Bom lugar", disse em voz alta o suficiente para ser ouvido. "Escolhi bem." Hiroshi apenas assentiu, olhando para o cardápio. Quando Evaristo voltou com a água e o bloco de anotações, Leonardo estava recostado na cadeira com aquele sorriso de quem já decidiu o que vai fazer antes mesmo de a situação acontecer. Olhou para Evaristo de cima a baixo. Os cabelos brancos, o jaleco simples, a postura levemente curvada de quem passou décadas inclinado sobre mesas. E decidiu, ali naquele segundo, que tinha encontrado o acessório perfeito para o seu show. "Você tem o cardápio em japonês?" perguntou, mas não em português. Falou em japonês, com sotaque carregado, pronúncia propositalmente errada e exagerada, como criança imitando língua estranha para provocar risada. Fez uma pausa, olhou para Hiroshi como quem diz, "Presta atenção no que vem agora." E completou em voz alta, ainda em japonês deformado, que esperava que o velhinho de jaleco entendesse pelo menos a língua que a mãe dele falava. Riu, sozinho, com o tipo de risada que não precisa de graça para acontecer, só de plateia. Depois, como se o primeiro comentário não tivesse sido suficiente, acrescentou em português, para a mesa toda ouvir. "Desculpa. Às vezes esqueço que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades na vida." Hiroshi não sorriu. Evaristo também não piscou. Ficou parado por um segundo, não de constrangimento, mas com a calma de quem escolhe as palavras com cuidado. Então respondeu. Em japonês, formal, limpo, com o dialeto de quem aprendeu a língua com respeito. Disse em japonês, com toda a educação do mundo, que compreendia perfeitamente, que traria o cardápio em um momento e que desejava ao senhor uma noite muito agradável. Virou-se e foi. O silêncio que ficou na mesa durou talvez 4 segundos. Hiroshi pousou o cardápio sobre a mesa devagar e olhou para Leonardo com uma expressão que não tinha nome fácil. Não era raiva, não era surpresa. Era algo entre decepção e avaliação. O olhar de quem acabou de confirmar uma suspeita que preferia não ter confirmado. O assistente desviou o olhar para a janela. Leonardo forçou um sorriso e tentou dizer algo sobre o vinho, mas a frase saiu sem peso. O ar na mesa havia mudado e ele ainda estava tentando entender por quê. Evaristo voltou com o cardápio traduzido. Havia um, guardado numa gaveta, feito anos atrás, para um cliente fixo que nunca mais voltou. E o entregou a Hiroshi com uma leve inclinação de cabeça. Hiroshi recebeu com as 2 mãos, num gesto automático de respeito, e disse obrigado em japonês. Evaristo respondeu na mesma língua com naturalidade. Hiroshi ergueu os olhos, desta vez com interesse real. "O senhor fala bem", disse ainda em japonês. "Onde aprendeu?" "Por conta própria", respondeu Evaristo, também em japonês. "Comecei por um livro que um cliente esqueceu aqui há muitos anos." "Que livro?" Evaristo disse o título. Era um romance do século XIX, um clássico pouco lido fora do Japão. Hiroshi ficou quieto por um momento. Então disse, quase para si mesmo, que havia lido aquele livro com o avô quando tinha 12 anos. Leonardo olhava para os dois sem entender uma palavra. O sorriso havia sumido completamente. O jantar seguiu.
E com ele, a dinâmica foi ficando cada vez mais clara para todo mundo na mesa. Menos para Leonardo, que insistia em não querer ver. Entre um prato e outro, Hiroshi trocava algumas frases em japonês com Evaristo. Sobre a culinária, sobre uma província do Japão que Evaristo havia lido, sobre uma palavra do romance que tinha 2 significados possíveis. Eram conversas curtas, mas carregadas de algo que Leonardo não conseguia nomear nem comprar. Ele tentou retomar o controle. Falou sobre o contrato, sobre os números, sobre a projeção do mercado. Hiroshi ouvia, respondia com educação, mas estava presente de um jeito diferente, menos inteiro. Como quem já tomou uma decisão e está apenas sendo cortês enquanto o jantar termina. A sobremesa chegou. Leonardo pediu a conta com um gesto largo, como quem encerra uma reunião vitoriosa. Falou que ia enviar os documentos finais na semana seguinte, que era só uma formalidade. Hiroshi disse com o mesmo tom calmo de toda a noite que precisava de mais tempo para analisar a proposta. Leonardo abriu a boca. Fechou. Mais tempo? A proposta está completa. Os números fecham. Os números fecham, concordou Hiroshi. Mas uma parceria não é só números. Não disse mais nada. Assinou o encerramento com uma inclinação de cabeça para Evaristo, que se aproximou para recolher as taças. Os dois trocaram mais uma frase curta em japonês, educada, e Hiroshi saiu com o assistente sem pressa. Leonardo ficou sentado por um momento depois que eles foram embora. Evaristo recolhia a mesa ao lado quando Leonardo se levantou. Passou reto, sem olhar para o garçom, mas na porta parou. Ficou de costas por 2 segundos e saiu sem dizer nada. Do lado de fora, a noite estava quente e o estacionamento estava cheio. Leonardo entrou no carro, fechou a porta e ficou parado com as mãos no volante. Havia perdido o controle daquela mesa em algum momento entre o cardápio e a sobremesa. Só sabia que havia perdido e que havia alguém naquele restaurante que ele não conseguia mais ignorar. Não era um sentimento que Leonardo Avelar conhecia bem, e era um sentimento que ele não pretendia deixar passar em branco. Uma semana depois, quando descobriu que Hiroshi havia voltado ao Belvedere sem ele e que os dois haviam jantado por quase 2 horas, algo dentro de Leonardo fechou como uma porta. Ele não era homem de engolir derrota em silêncio, e já sabia exatamente o que ia fazer a seguir. A informação chegou por um contato casual, numa conversa de corredor depois de uma reunião de negócios. Hiroshi Tanaka foi jantar no Belvedere de novo ontem à noite, disse o homem, sem imaginar o efeito que aquilo causaria. Só ele e o garçom velho ficaram lá por horas. Leonardo ouviu com o rosto impassível, agradeceu, encerrou o assunto e foi embora. Mas no carro, aquela frase ficou girando. Só ele e o garçom velho. Não era raiva ainda. Era algo menor e mais corrosivo. A sensação de ter sido substituído sem que ninguém tivesse se dado ao trabalho de comunicar. Leonardo havia montado aquele jantar com cuidado. Havia pesquisado os japoneses, escolhido o restaurante certo, preparado a proposta com meses de trabalho. E o que havia acontecido? Um garçom de jaleco surrado havia entrado no meio da negociação e saído com a atenção que deveria ser dele. Hiroshi não havia ligado, não havia mandado mensagem, havia simplesmente desaparecido para uma mesa de restaurante com um homem que servia pão e recolhia taças. Leonardo passou os dias seguintes quieto, mas ocupado. Ele tinha um jeito específico de lidar com situações que o contrariavam. Não explodia, não confrontava, investigava, encontrava o ponto fraco e pressionava. Devagar, com método, até a coisa ceder por conta própria. Era assim que havia construído a holding. Era assim que havia eliminado 2 sócios que tentaram trabalhar contra ele ao longo dos anos. Sem gritaria, sem escândalo, com paciência e documentação. O Belvedere tinha 42 anos de funcionamento.
Nenhuma empresa com esse tempo estava imaculada em termos burocráticos. Contratou um contador especializado em auditoria fiscal e disse que queria saber tudo sobre aquele restaurante. Dívidas, tributos, alvarás, documentação sanitária, vencimentos de licença, tudo. O relatório chegou em 10 dias. Era mais do que ele esperava. Havia tributos municipais em atraso de 3 anos atrás, nunca totalmente quitados, com juros acumulados. O alvará de funcionamento havia vencido e a renovação havia sido protocolada fora do prazo, tecnicamente irregular, mesmo que o documento novo tivesse sido emitido depois. A vistoria sanitária mais recente tinha uma ressalva sobre a câmara fria que nunca havia sido formalmente respondida. Por si só, nenhum desses pontos fecharia um restaurante. Eram falhas menores, do tipo que centenas de estabelecimentos carregavam sem consequência, porque ninguém havia se incomodado em olhar com lupa. Mas Leonardo conhecia o subprefeito da região. Jogavam golfe juntos uma vez por mês, uma conversa discreta, um favor apresentado como preocupação com regularidade fiscal. E a máquina burocrática começou a se mover de um jeito que parecia rotineiro por fora, mas tinha endereço certo por dentro. A primeira fiscalização chegou ao Belvedere numa quinta-feira de manhã, sem aviso. Evaristo estava no salão organizando o mise en place, quando 2 fiscais entraram com pranchetas. Foram direto à cozinha, pediram documentação, vasculharam o estoque, fotografaram a câmara fria. Evaristo acompanhou tudo com calma, respondeu cada pergunta sem tremer, apresentou os documentos que tinha em mãos. Os fiscais anotaram, agradeceram com frieza e foram embora. 2 semanas depois, chegou uma notificação formal, depois outra, cada uma apontando uma irregularidade diferente, cada uma com prazo curto para a resposta, cada uma exigindo documentação que levava tempo para reunir. O efeito foi silencioso, mas imediato. Alguns clientes que souberam das fiscalizações começaram a hesitar antes de fazer reserva. Um grupo corporativo cancelou um jantar de confraternização. Por precaução, disseram. O movimento do almoço caiu primeiro, depois o do jantar foi encolhendo. Geraldo, o cozinheiro, chegou numa manhã com o rosto fechado e disse que havia ouvido no mercado que o Belvedere estava com problemas sérios. Evaristo ouviu isso em silêncio e foi checar o estoque. Mas à noite, quando o salão fechou e os funcionários foram embora, ele ficou sentado na mesma cadeira de sempre, perto da cozinha, com o caderninho sobre o joelho. E por primeira vez em muitos anos, não escreveu nada. Ficou olhando para o papel em branco. 2 meses de prazo. Era o que a última notificação dizia. Se as irregularidades não fossem sanadas, e algumas delas envolviam valores que o restaurante não tinha em caixa, o processo de cassação de alvará seria encaminhado. Fechar o Belvedere não era só fechar um restaurante, era fechar 42 anos de história. Era tirar o emprego de Geraldo, de Marcos, da dona Conceição, que lavava as toalhas de mesa desde que o filho dela ainda usava fralda. Era acabar com a única coisa que ainda mantinha seu Arnaldo acordado de manhã. Evaristo dobrou o caderninho, guardou no bolso e apagou a luz do salão. Na manhã seguinte, chegou mais cedo do que de costume. Esperou seu Arnaldo aparecer, o que demorou mais do que o normal, porque o velho havia passado mal na noite anterior e a filha havia ligado preocupada. Quando Arnaldo finalmente entrou no escritório com passos lentos, Evaristo já tinha o café pronto e os documentos organizados sobre a mesa. Arnaldo sentou, olhou para os papéis. Demorou mais do que o esperado para começar a ler. A vista havia piorado. As mãos tremiam um pouco mais do que antes. Quando chegou na última página, ficou em silêncio por um tempo longo. "Não tem saída, Evaristo", disse finalmente, com uma voz que parecia ter envelhecido naquele instante. "Não temos como pagar tudo isso no prazo. E mesmo que pagássemos, eles vão continuar encontrando coisa." Evaristo não respondeu de imediato.
Olhou para o amigo de décadas, para as mãos trêmulas, para os olhos cansados, para o homem que havia lhe dado uma chance quando ele não tinha nada, e sentiu um peso que era difícil de nomear. Então dobrou os documentos com cuidado, empilhou e pousou a mão por um segundo sobre os papéis. Eu vou resolver, disse. Arnaldo levantou os olhos. Como? Evaristo não respondeu. Pegou o jaleco, abotoou devagar e foi abrir o salão. No bolso da calça havia um cartão pequeno, branco, com um nome e um número escrito à mão. Hiroshi havia deixado aquilo na segunda visita, sem explicação longa. Apenas disse que se um dia Evaristo precisasse de algo, era só ligar. Evaristo nunca havia pedido ajuda a ninguém. Em 71 anos, havia resolvido tudo com trabalho e silêncio. Mas havia uma diferença entre orgulho e teimosia. E ele era velho o suficiente para saber distinguir os dois. Naquela tarde, depois que o último cliente do almoço foi embora e o salão ficou vazio, Evaristo tirou o cartão do bolso, olhou para o número por um longo momento e pegou o telefone. O telefone chamou 3 vezes antes de atender. Hiroshi Tanaka, disse a voz do outro lado. Calma, direta. Boa tarde, Hiroshi-san, respondeu Evaristo em japonês. Aqui é Evaristo, do Belvedere. Houve uma pausa pequena, não de surpresa, de reconhecimento. Evaristo-san. A voz aqueceu 1 grau. Que bom ouvir o senhor. Evaristo não rodeou. Contou tudo com a mesma objetividade com que descrevia um prato do cardápio. As fiscalizações, as notificações, os prazos, os valores. Falou do restaurante com 42 anos. Do seu Arnaldo com 80 e saúde frágil. Dos funcionários que dependiam daquele lugar. Não pediu nada. Só contou. Hiroshi ouviu em silêncio do começo ao fim. Quando Evaristo terminou, ficou quieto por alguns segundos. Então fez uma única pergunta, devagar, com peso. O nome do homem por trás disso. Evaristo disse o nome. A pausa que se seguiu foi diferente das outras. Mais longa, mais densa. Leonardo Avelar, repetiu Hiroshi, quase para si mesmo. O mesmo, confirmou Evaristo. Entendo, disse Hiroshi. E naquelas 2 palavras havia uma quantidade de informação que Evaristo não tentou decifrar. O senhor vai ter notícias minhas em breve. A ligação durou menos de 10 minutos. Evaristo guardou o telefone, ficou olhando para o salão vazio por um momento e foi preparar o restaurante para o jantar. Não sabia o que Hiroshi ia fazer. Não perguntou. Havia aprendido, ao longo de 71 anos, que existem pessoas que não precisam de instrução para agir com correção. Basta que saibam o que está acontecendo. Do outro lado da cidade, Hiroshi Tanaka fechou o telefone e ficou quieto no escritório por alguns minutos. Ele conhecia Leonardo Avelar. Não pessoalmente, mas o suficiente. O tipo de homem que usava a máquina para resolver questões pessoais não era novo no mundo dos negócios. Hiroshi havia cruzado com variações desse perfil em Tóquio, em Seul, em São Paulo. O que o incomodava não era a maldade em si, era a covardia por trás dela. Atacar um restaurante de 40 anos, um homem de 80, porque o orgulho havia sido ferido numa mesa de jantar. Hiroshi fez 2 ligações naquela tarde. A primeira foi para um sócio brasileiro de longa data, um investidor que conhecia o mercado local há décadas e que, por coincidência, que não era bem coincidência, estava entre os acionistas do fundo de investimentos, onde Leonardo Avelar era sócio majoritário. A conversa foi breve e discreta. Hiroshi não fez acusações, apenas compartilhou o que sabia sobre o uso de influência para pressionar um estabelecimento comercial através de fiscalizações direcionadas. Deixou que o sócio tirasse suas próprias conclusões. A segunda ligação foi para um jornalista especializado em negócios e gestão urbana, com quem Hiroshi tinha uma relação de respeito construída ao longo de anos. Não deu entrevista.
Apenas sugeriu que valeria a pena investigar a relação entre certos processos de cassação de alvará na região e os interesses de investidores específicos. Indicou onde olhar. O resto era trabalho do jornalista. Hiroshi não era homem de confronto direto. Era homem de contexto. Sabia que a verdade, quando colocada no lugar certo, se movia sozinha. Nos dias seguintes, o Belvedere continuou funcionando, mas por um fio. Numa segunda-feira, Marcos chegou ao trabalho com o rosto fechado e chamou Evaristo de lado. Recebi uma proposta de outro restaurante, disse sem conseguir sustentar o olhar. Tô com família para sustentar, Evaristo. Se o Belvedere fechar... Eu entendo, respondeu Evaristo sem mágoa. Mas ainda não fechou. Me dá mais 2 semanas. Marcos ficou. Por hora, Dona Conceição apareceu na quinta-feira com os olhos vermelhos. Havia ouvido de uma vizinha que o restaurante estava na mira da prefeitura e que era questão de tempo. Sentou na cadeira da cozinha, o mesmo lugar onde havia chorado quando o marido morreu, e disse que não sabia o que ia fazer se perdesse aquele emprego. Evaristo puxou a cadeira de frente, sentou. E ficou com ela por 15 minutos sem falar de solução, sem prometer nada que não podia cumprir. Apenas ficou. Às vezes é o que a pessoa precisa. O prazo estava na metade quando a notícia apareceu. Uma reportagem sobre irregularidades em processos de fiscalização comercial na região. Nomes não foram citados diretamente. O jornalista era cuidadoso, mas os detalhes eram específicos o suficiente para quem conhecia o assunto. E matéria circulou nos meios certos. Pessoas que precisavam ver, viram. No mesmo dia, os sócios da holding, onde Leonardo era majoritário, solicitaram uma reunião de emergência. Evaristo não sabia de nada disso. Estava no Belvedere servindo o jantar de uma terça-feira comum, com o salão menos cheio do que deveria estar, mas cheio o suficiente para manter a cozinha acesa. Passou entre as mesas com o bloco de anotações, serviu o vinho de sempre para o cliente de sempre e respondeu com um sorriso discreto quando alguém perguntou se estava tudo bem. Estava resolvendo. Era diferente de estar bem. A tensão maior veio numa quinta-feira à tarde, 3 semanas antes do prazo final. Um envelope chegou pelo serviço de protocolo. Evaristo abriu com cuidado. Leu a primeira linha e sentiu algo apertar no peito. Era uma notificação complementar, um aditivo ao processo original, acrescentando 2 novas irregularidades que, somadas às anteriores, tornavam a cassação praticamente automática. O prazo havia sido reduzido para 10 dias. Evaristo dobrou o papel. Colocou sobre a mesa do escritório. Ficou de pé, de costas para a porta, olhando pela janela pequena que dava para o beco ao lado do restaurante. 10 dias. Não havia como regularizar tudo em 10 dias. Nem com dinheiro, nem com advogado. Aquilo tinha sido feito para não ter solução. Ele ficou assim por um tempo que não soube medir. Depois respirou fundo, virou, pegou o jaleco que estava na cadeira e abotoou devagar. O primeiro botão, o segundo, o terceiro, cada um no seu tempo. Tinha uma coisa que Evaristo havia aprendido no sertão, ainda criança, quando a seca durava e o rio secava, e o pai dizia que não tinha jeito. Sempre tem um jeito. O problema é que, às vezes, ele ainda não chegou. Pegou o telefone. Ligou para Hiroshi, não para cobrar, para informar. Hiroshi ouviu a novidade do prazo reduzido em silêncio. Quando Evaristo terminou, disse apenas: "Já estou ciente. Confie." E desligou. Evaristo ficou com o telefone na mão por um momento. Lá fora, o movimento da rua seguia normal. Carros, vozes, o cheiro de chuva chegando. Dentro do Belvedere, o relógio da parede marcava 4h20 da tarde. E em algum lugar da cidade, sem que Evaristo soubesse, o chão estava começando a se mover sob os pés de Leonardo Avelar. Leonardo Avelar acordou numa sexta-feira com 3 mensagens não lidas do advogado. Isso era incomum. O advogado não mandava mensagem de manhã cedo sem motivo.
Leu a primeira, depois a segunda. Ficou parado com o telefone na mão por um tempo, sentado na beira da cama, olhando para o tapete persa do quarto sem realmente enxergá-lo. A reportagem havia repercutido mais do que ele havia calculado. Não entre o público geral. A matéria era técnica demais para virar assunto de rua. Mas havia circulado nos lugares certos, em grupos de investidores, em conversas de conselho, em mesas onde pessoas com dinheiro e influência avaliavam não só números, mas reputação. E reputação, Leonardo sabia melhor do que ninguém. Era o único ativo que não se recuperava com capital. A terceira mensagem era do sócio mais antigo da holding. Breve, seca, sem margem para interpretação. Precisamos conversar. Hoje. Leonardo chegou ao escritório às 9. A sala de reuniões já estava ocupada. 3 sócios sentados, expressões fechadas, água na mesa que ninguém havia tocado. O advogado da empresa estava ao fundo, com uma pasta aberta na frente. A conversa durou 2 horas. Os sócios não levantaram a voz em nenhum momento. Esse era o tipo de reunião onde ninguém precisa gritar porque o peso das palavras já faz o trabalho. Falaram sobre o artigo. Falaram sobre a relação documentada entre as fiscalizações direcionadas ao Belvedere e os contatos de Leonardo com a administração local. Falaram sobre o uso de recursos e influência da holding para fins que não tinham relação com os objetivos da empresa, o que, segundo o contrato societário, configurava quebra de cláusula específica. Leonardo tentou minimizar. Disse que eram suposições, que a reportagem não citava nomes, que ninguém havia provado nada. O sócio mais antigo abriu uma pasta e empurrou pela mesa. Eram 3 folhas, detalhes de conversas, datas de reuniões, registro de ligações entre o escritório de Leonardo e o gabinete do subprefeito. Alguém havia sido muito cuidadoso em documentar. Não estamos aqui para debater, disse o sócio, com a voz de quem encerra uma discussão, não de quem a começa. Estamos aqui para comunicar. A cláusula de má conduta era clara. Leonardo seria retirado da sociedade majoritária. Receberia a indenização mínima prevista em contrato, que, comparada ao que havia construído em 15 anos, era quase simbólica. Teria 30 dias para desocupar a sala executiva. Ele saiu da reunião sem falar nada que valesse ser repetido. No corredor, o assistente pessoal dele esperava com a agenda do dia. Leonardo pegou o casaco, ignorou a agenda e foi embora. Na semana seguinte, enquanto os advogados de Leonardo tentavam encontrar brechas no contrato societário e não encontravam porque o documento havia sido redigido exatamente para situações como aquela, o processo contra o Belvedere começou a desmoronar por dentro. O subprefeito, sentindo o terreno instável sob seus pés depois que a reportagem começou a gerar perguntas em outros fóruns, tomou a decisão mais previsível de quem está em apuros. Recuou. As fiscalizações perderam o respaldo político que as sustentava. 2 dos autuantes formais pediram revisão dos autos. O processo de cassação, que havia sido acelerado artificialmente, agora encontrava resistência onde antes havia facilidade. Faltavam 7 dias para o prazo final, quando o advogado de seu Arnaldo recebeu a notificação de arquivamento. Mas antes disso, na véspera, chegou outra coisa. Evaristo estava fechando o salão quando o celular tocou. Era o advogado, voz tensa, dizendo que havia recebido um documento novo, um aditivo de última hora que reabria 2 pontos do processo que pareciam encerrados. Disse que precisava de mais tempo para analisar, que talvez fosse necessário entrar com recurso, que o prazo estava muito apertado. Evaristo ficou sentado no escuro do salão por um longo tempo depois da ligação. Havia uma sensação que ele conhecia do sertão, a de quando a chuva prometida não vinha e o céu ficava carregado sem cumprir. A sensação de que talvez desta vez não desse, que talvez o esforço todo tivesse sido grande demais para o resultado que estava tentando alcançar.
Ficou com isso em silêncio, sem ligar para ninguém, sem tomar decisão nenhuma. Às vezes, a única coisa que se pode fazer é aguentar a noite. Na manhã seguinte, o advogado ligou de volta. O aditivo havia sido analisado. Era vazio, uma tentativa de último minuto mal fundamentada que não se sustentaria nem com vento. O arquivamento seguia. Evaristo ouviu, agradeceu e desligou. Geraldo entrou com o papel na mão, sem conseguir esconder o tremor. Arquivaram, disse Geraldo, a voz presa no meio. Evaristo, arquivaram o processo. Evaristo pegou o documento. Leu do começo ao fim, devagar, como lia tudo. Dobrou. Guardou no bolso do jaleco. Então a gente abre normalmente amanhã, disse. Geraldo riu. Uma risada curta, de alívio, do tipo que sai antes da pessoa perceber que está rindo. Evaristo foi até o escritório. Seu Arnaldo estava sentado na cadeira de sempre, os óculos na ponta do nariz, fingindo ler um cardápio antigo que ele conhecia de memória. Levantou os olhos quando Evaristo entrou. Viu a expressão do rosto do amigo antes de qualquer palavra. Evaristo pousou o documento sobre a mesa. Arnaldo leu a primeira linha. Parou. Leu de novo. Então, tirou os óculos, colocou sobre a mesa com cuidado e cobriu o rosto com as duas mãos. Evaristo ficou parado, respeitando aquele silêncio. Depois de um tempo, Arnaldo baixou as mãos. Os olhos estavam molhados. O mesmo homem que havia atravessado 40 anos de restaurante sem dobrar, agora chorava de alívio numa cadeira de escritório. E havia algo de muito honesto naquilo. Como você fez isso? Perguntou Arnaldo. Cuidei das pessoas certas, respondeu Evaristo. As pessoas certas cuidaram do resto. Arnaldo assentiu devagar, como quem entende mais do que as palavras dizem. Os dias seguintes foram de reorganização silenciosa. Marcos voltou com o mesmo compromisso de sempre, sem que ninguém precisasse falar sobre o episódio em que havia quase saído. Dona Conceição chegou na segunda-feira com um bolo de fubá que colocou na bancada da cozinha sem explicação. Geraldo temperou o frango com mais cuidado do que de costume, como se estivesse celebrando à sua maneira. Evaristo decidiu fazer uma pequena reforma durante os dias que o restaurante ficaria fechado para o ajuste final da documentação. Nada grande. Pintura da fachada, substituição de 2 luminárias do salão, polimento do balcão de madeira que Arnaldo mandava fazer toda semana há 40 anos e que havia ficado sem manutenção nos últimos 2 meses de correria. Enquanto os pintores trabalhavam, Evaristo ficou sentado do lado de fora, numa cadeira de plástico branco, tomando café em copo de isopor. Via as pessoas passarem na calçada, os carros, o movimento comum de uma cidade que não sabia e não precisava saber o que havia acontecido ali dentro. Uma criança parou na frente, olhou para a fachada em reforma e perguntou para a mãe se o restaurante ia fechar. Não, disse a mãe, puxando a mão dela. Tá reformando. Evaristo olhou para aquela cena e sentiu algo que não era exatamente alegria e não era exatamente alívio. Era algo mais simples e mais fundo. A sensação de que as coisas continuavam. Hiroshi ligou naquela tarde. O processo foi arquivado, disse Evaristo, antes que Hiroshi falasse. Eu sei, respondeu Hiroshi. Liguei para dizer outra coisa. Ele queria fazer uma reserva para a noite de reabertura. Uma mesa para 5 pessoas. E quero que o senhor escolha o menu, disse Hiroshi. Tudo. Sem cardápio. O senhor decide. Evaristo ficou quieto por um segundo. Em 38 anos de Belvedere, ninguém havia pedido isso. Com prazer, respondeu. Faltavam 4 dias para a reabertura. Do outro lado da cidade, Leonardo Avelar assinava os papéis da saída compulsória da holding que havia levado 15 anos para construir. Não havia câmera, não havia testemunha além do advogado. Só o barulho da caneta e o silêncio de um apartamento caro que, pela primeira vez, parecia grande demais.
A noite de reabertura do Belvedere começou com chuva fina. Evaristo chegou 2 horas antes da abertura. Passou a mão no balcão de madeira recém-polido. Verificou cada mesa, ajustou um garfo que estava 2 milímetros fora do lugar. Geraldo estava na cozinha desde a tarde, e o cheiro que vinha de lá era o de sempre, o cheiro de um lugar vivo. Dona Conceição dobrava as últimas toalhas de mesa quando olhou para Evaristo e disse sem cerimônia: "Ficou bonito." "Ficou", concordou ele. Às 19 horas em ponto, Hiroshi Tanaka entrou com 4 convidados. 2 empresários japoneses que Evaristo não conhecia, uma mulher elegante de meia-idade e o mesmo assistente jovem da primeira noite. Vieram sem pressa, olharam para o salão reformado com aprovação discreta e se acomodaram na mesa do canto. A favorita de Evaristo servir, com visão para o salão inteiro e luz que chegava no ângulo certo. Hiroshi cumprimentou Evaristo com uma inclinação de cabeça respeitosa. "O senhor está bem?" perguntou em japonês. "Estou", respondeu Evaristo na mesma língua. "O senhor e seus convidados podem confiar na noite." Hiroshi sorriu. Era um sorriso pequeno, mas real. Evaristo foi à cozinha e montou o menu que havia pensado nos últimos 3 dias. Não era fusion, não era experimental. Era comida bem feita, com ingredientes certos, servida no tempo certo. Cada prato tinha uma razão de estar ali. Geraldo executou tudo sem precisar de explicação. Depois de tantos anos, os 2 se entendiam dentro da cozinha como músicos que não precisam de partitura. A noite correu com a leveza das coisas que foram conquistadas com dificuldade, e por isso tem peso diferente. Entre o segundo e o terceiro prato, Hiroshi chamou Evaristo discretamente e disse, em japonês, que havia algo que queria tratar com calma, sem pressa, mas que naquela semana mandaria uma proposta formal. Falou em parceria de fornecimento, ingredientes japoneses importados, selecionados por ele pessoalmente, que transformariam alguns pratos do Belvedere em algo único na cidade. Evaristo ouviu sem interromper. "Por que o senhor faz isso?" perguntou quando Hiroshi terminou. Hiroshi pensou por um momento antes de responder. "Porque reconheço quando um lugar tem caráter", disse em japonês. "E lugares com caráter merecem durar." Evaristo assentiu. Não disse mais nada. Voltou para o salão. Foram os meses seguintes que trouxeram as mudanças. A parceria com Hiroshi transformou o Belvedere de forma silenciosa e consistente. Alguns ingredientes novos no menu, uma apresentação levemente diferente em certos pratos, uma adega que ganhou rótulos que antes não existiam na cidade. Não houve relançamento com fanfarra. Não foi necessário. A qualidade falou por conta própria, como sempre faz quando é real. A fila de espera por uma mesa passou de dias para semanas. Clientes que haviam hesitado durante as fiscalizações voltaram, alguns com vergonha discreta, outros como se nunca tivessem sumido. Evaristo os recebeu a todos do mesmo jeito, sem ironia, sem frieza, com o mesmo sorriso de sempre. Seu Arnaldo acompanhava tudo da cadeira do escritório, saindo menos do que antes, mas presente. Pedia para Evaristo sentar com ele no fim de cada noite e contar como havia sido. Quem havia vindo, o que havia pedido, se algum cliente novo havia gostado de algo especial. Ouvia tudo com os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada, como quem escuta música. Numa dessas noites, Arnaldo disse, "Você sabe que esse lugar é mais seu do que meu, né?" "Esse lugar é nosso", respondeu Evaristo. Arnaldo abriu um sorriso cansado. "Não, é seu. Eu só assinei os papéis todos esses anos." Evaristo não respondeu. Recolheu as xícaras, apagou a luz do escritório e foi fechar o salão. 6 meses depois da reabertura, seu Arnaldo morreu. Foi de madrugada em casa com a filha ao lado. Sem sofrimento, disseram. Com a serenidade de quem já havia feito as pazes com o tempo. A filha ligou para Evaristo às 5 da manhã, e ele ficou parado no meio do quarto, segurando o telefone no escuro, em silêncio. Não chorou naquela hora.
Chorou mais tarde, sozinho, sentado no banco de sempre perto da cozinha do Belvedere, num fim de tarde em que o restaurante estava vazio. Chorou como quem chora alguém que foi irmão sem nunca ter o mesmo sangue. O testamento foi lido 2 semanas depois. Evaristo foi porque a filha de Arnaldo pediu que fosse. Sentou numa cadeira de madeira no escritório do advogado, de jaleco, porque havia ido direto do restaurante. Ouviu a leitura com atenção. Quando chegou no trecho sobre o Belvedere, o advogado pausou um segundo antes de continuar. Não por efeito dramático, mas porque era o tipo de frase que merecia espaço. Evaristo sentiu algo mudar no ar da sala, antes mesmo de ouvir as palavras. Olhou para a filha de Arnaldo. Ela tinha os olhos fixos na mesa, as mãos juntas no colo, e um sorriso pequeníssimo que parecia guardado a tempo. O advogado leu devagar. Arnaldo havia deixado a participação majoritária do restaurante para Evaristo. A justificativa, escrita com a letra trêmula dos últimos meses, dizia: "Esse restaurante sempre foi mais dele do que meu. Eu só assinava os papéis." As mesmas palavras da conversa daquela noite. Evaristo ficou olhando para o advogado por um momento. Depois, olhou para a filha de Arnaldo, que estava sentada do outro lado da mesa, com os olhos cheios d'água e um sorriso pequeno. O sorriso de quem cumpre algo que o pai havia pedido há muito tempo. "O senhor aceita?" perguntou o advogado. "Aceito", disse Evaristo. Saiu do escritório, foi para o Belvedere, pendurou o jaleco no gancho de sempre e abriu o salão para o jantar. Nada mudou no jeito como ele trabalhava. O bloco de anotações continuou no bolso. Os nomes dos clientes continuaram na memória. O ajuste do ar-condicionado, o controle da geladeira, o garfo 2 milímetros fora do lugar, tudo continuou sendo dele, como sempre havia sido. A única coisa nova foi uma foto pequena, emoldurada com simplicidade, pendurada na entrada do restaurante. Arnaldo e Evaristo, numa tarde antiga, de pé na frente do Belvedere. Os dois mais jovens, os dois sorrindo com o jeito discreto de quem não precisa de plateia para estar bem. Leonardo Avelar nunca mais voltou ao restaurante. Soube por terceiros que o Belvedere havia se tornado o lugar mais concorrido da cidade. Soube da parceria, da fila de espera, da foto na entrada. Ficou sabendo que o garçom de jaleco branco era agora o dono do lugar. Não disse nada. Não havia o que dizer. O que acontecera não havia sido uma batalha. Não havia vencedor comemorando, nem perdedor reconhecendo derrota. Havia apenas a consequência natural das escolhas de cada um. E Evaristo, que nunca havia pedido nada além de trabalhar com dignidade, havia ficado exatamente onde sempre esteve, no lugar que era seu. Na última noite do roteiro, Evaristo chegou antes do sol, como sempre. Girou a chave devagar, empurrou a porta de madeira pesada e ficou 1 segundo parado no vão. Olhou para a foto de Arnaldo na entrada, para o salão com as mesas arrumadas, para a luz da madrugada entrando pela janela do fundo, caminhou até a porta da frente, segurou a placa com as 2 mãos e virou devagar. Aberto, o mesmo homem, o mesmo jaleco, a mesma dignidade de sempre. Do lado de fora, a fila já começava a se formar. Não foi sobre dinheiro, poder ou status. Foi sobre caráter. Quem tenta crescer diminuindo os outros sempre paga o preço, cedo ou tarde. E quem faz o certo em silêncio, constrói algo que ninguém consegue tirar. Evaristo não precisou provar nada, ele já era tudo o que o outro fingia ser, porque respeito não se compra, se reconhece. E quando é real, muda destinos inteiros sem precisar de barulho. Se essa história te fez pensar, deixa o like e me conta nos comentários o que você faria no lugar dele. E não esquece, às vezes, a resposta mais forte é aquela que não precisa ser dita.